Fizemos o teste do MPPT bom e barato do AliExpress. Você vai ficar surpreso com o resultado. Será que ele é um MPPT real mesmo? Você pagar esse valor que a gente pagou, R$ 149,00 em um MPPT para usar em sistema de energia solar off-grid, em motorhome, em várias outras utilidades para carregar bancos de bateria utilizando placa solar por esse preço e aproveitar o máximo de potência, será que é real de verdade? Fizemos o teste na bancada e você vai acompanhar agora. Você que está curioso, o link está na descrição do vídeo desse controlador. Então, vamos acompanhar agora o resultado do nosso teste do controlador de carga MPPT PowerCap 1220 da PowerMR. Mas antes, te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, participar do Salve com a Galera. Não deixe de visitar as galerias de videoaulas gratuitas sobre montagem e manutenção de energia solar off-grid e veja até o final para saber como participar do sorteio de uma estação de energia solar portátil. É B3A da Bluetooth, que também vai enviar junto com ela a placa solar portátil PV 120 no sorteio aí de aniversário do canal de 3 aninhos. Fique sabendo como participar no final do vídeo. Estando inscrito, se tornando membro e depois desse sorteio, em seguida vai vir a EB55, que é a nossa estação aqui do canal, ou do inversor reliable 3.000 watts de potência de saída. Vocês que vão escolher qual o prêmio. Mas agora, vamos para a bancada. A série bom e barato do AliExpress chegou a vez dele, pessoal. Controlador de carga, suposto MPPT, PowerCap 1220 da PowerMR. Um MPPT compacto, como esses outros aqui, da Easun, da Nerne, que a gente já apresentou aqui no canal. Então também compramos esse aqui para a gente fazer o teste completo, ver se realmente é uma máquina MPPT real. Um produto que a gente pagou R$ 149,00, chegou em nossas mãos, tudo ok. Vamos fazer o teste aqui, como a gente fez com os outros, provando se é MPPT real, todas as características dele, que placa eu posso usar em sistema 12 volts, em sistema 24 volts, comprovar o funcionamento. Vamos abrir aqui já, conforme os outros, capinha. Já dá para ver que tem um diferencial em relação àqueles outros lá, todos eles de 20 amperes, pessoal, de saída de 20 amperes. Esse aqui tem duas portas USB, já deu para ver que tem uma pequena diferença. Manual. E também lembrando, pessoal, que cada marca dessa aqui, você encontra os de 20 amperes, que são esses três aqui, de 30, de 40 amperes. Ou seja, você tem uma opção de escolher uma saída de corrente maior, potência maior. E é isso aqui. Todos eles vieram com esse manualzinho de fixação e o manual de configuração. Agora é hora da gente fazer os testes. Todos eles também com essa tampinha padrão e o aviso de conectar primeiro no banco de baterias antes de conectar o painel fotovoltaico, para não perder a referência e danificar o controlador. Aí os terminais de fixação aqui, pelo que a gente dá para ver, plugs aqui entre 6, talvez no máximo 10 milímetros de saída, mas nem precisa pela corrente de saída dele, 20 amperes, 6 milímetros atende muito bem. Então vamos preparar o set aqui para o teste, vamos alimentar. Como é que a gente vai fazer esse teste? Se ele for uma máquina MPPT real, a gente vai colocar uma tensão maior nele, por exemplo, 40 volts, e vamos limitar uma corrente, 2 amperes. Se ele for um MPPT real, ele vai, para um banco desse aqui de 12 volts, ele vai regular ali para uma tensão de recarga em torno de 14,4 volts, e ele vai converter o excesso de tensão aí da fonte, esses 40 volts, em maior corrente. Apesar da fonte limitar na entrada aqui 2 amperes de entrada, ele vai converter essa tensão maior e vai sair mais de 2 amperes aqui. Esperamos que pelo menos dobre para ele aproveitar aí o máximo ponto de rastreamento, a máquina MPPT funcionando para aproveitar o máximo da corrente da tensão de entrada. Fazendo isso, ele está comprovado como uma verdadeira máquina MPPT e não apenas como um PWM, um mero regulador de tensão. Então vamos ligar aqui e vamos aos testes. Mas aquele testezinho de peso, vamos fazer a pesagem do MPPT da PowerMR, PowerCap, 550 gramas. Vamos lembrar o peso dos outros. O Nerne, 546. O Easun,
541. Então na ordem o mais leve é a Sum, depois a Nerne e depois o Power Capper, com pouquíssima diferença aí. Todos bem parecidos. Depois vou fazer o vídeo mostrando os três por dentro e a configuração dessas máquinas. Mas agora vamos ao teste do Power Capper. Lembrando que o link promocional está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Você encontra aí esses três modelos, o link aí com desconto na descrição do vídeo. Detalhezinho aqui, pessoal, antes da montagem, a tensão máxima de entrada desse controlador é 60 volts de painel fotovoltaico para bancos de 12 e 24 volts. E a potência máxima, apesar de ele indicar aqui que em 12 volts seria 260, em 24 520, você vai ver já já que é bem mais do que isso. Já conectado aí nosso MPPT de 20 amperes Power Capper 1220 aqui no banco de bateria LiFePO4, indicando 13.3 volts, tensão do banco de baterias. O que a gente vai fazer agora? Vamos colocar um alicate amperímetro DC na saída aqui do Power Capper para o banco de baterias. Esse aqui, ó, saída ao banco de baterias. Aqui é a entrada PV, os dois primeiros terminais entrada PV, os do meio é saída ao banco de baterias e aqui saída load. Então vamos conectar um alicate amperímetro aqui na saída. Vamos afastar aqui para entrar no nosso campo de visão. Vamos colocar esse alicate amperímetro DC de saída para a gente fazer o monitoramento da corrente de saída. Também vamos zerar aqui e vamos fazer a conexão da fonte, que está aqui ajustada para 40 volts, 2 amperes de saída cravado. Vamos fazer a conexão aqui na entrada PV do MPPT e vamos colocar também outro alicate amperímetro para monitorar a corrente de entrada. Vamos aqui ajustar, vamos selecionar a escala de corrente, vamos zerar aqui. Vamos lá, vamos monitorar corrente de entrada e saída. Vamos fazer a conexão aí, 40 volts na entrada PV do controlador, corrente máxima de saída 2 amperes e vamos ver qual a corrente que ele manda aí para o banco de baterias, se ele se comporta como uma máquina MPPT real. Já alimentado aí o sistema, corrente subindo, Power Capper chegou aí já a picos de 5 amperes. Aí ó, 5 amperes. Lembrando que esse banco aqui já está quase carregado, mas você vê que no máximo aqui, ó, 2 amperes de entrada enviando 5.5, 2.22 enviando 5.63, convertendo o excesso de corrente da fonte para o banco de baterias aqui, LiFePO4, 4 células de 52 amperes com a BMS de 60 e ele convertendo aí um MPPT real. Aos poucos aí a tensão vai subindo a 13.5 volts. Então, comprovado aí nosso MPPT mandando bacaninha, maior corrente na saída do que a corrente de entrada. Entrando 2.32, a fonte ela está cravada em 2 amperes. Vamos até pegar outro alicate para ver, porque esse alicate está dando um pouquinho a mais. Vamos conectar aqui um alicate a mais para ver a corrente aí de saída da fonte. Esse alicate está com uma precisão correta, o segundo aqui, ó, 2 cravadinho. Vamos tirar esse aqui. E aí ele mostrando aí 2 amperes de entrada da fonte, saindo 5.4. Perfeito. A máquina MPPT real, testada e aprovada aqui na bancada para vocês. 2 botãozinhos aqui, um set, tensão aqui como se fosse a placa fotovoltaica, a fonte alimentando, 39,6 volts. Temperatura, corrente que está enviando ao banco de bateria, 5.4 no controlador, enviando real 5.6, ou seja, ele está mandando aqui mais corrente do que o que está indicando. Legal, não poderia mentir para menos. Está aqui mandando mais corrente do que o que informa. Load não está sendo usada. E vamos voltar aqui ao menu inicial. 2 portas USB comum e máquina aprovada. Um MPPT que dá para trabalhar aí com seu sistema off-grid, com baterias de chumbo ácido, baterias de LiFePO4.
A maioria desses MPPTs, a configuração é bem parecida. E vamos fazer o vídeo agora dos comparativos dos três. Vamos abrir as três máquinas e tentar fazer um resumo de configuração de cada um deles. Já tem vários videozinhos aí mostrando a configuração bem fácil desses controladores, mas vamos fazer depois um vídeo completinho aqui, tentar fazer um pupurri de configuração desses três em um só aí para vocês. E para entrar no menu de configuração, pessoal, desse aqui, basta segurar aqui seta para cima durante alguns segundos, e aí ele já vai aparecer aqui a exclamaçãozinha dentro do triângulo, e aí só vai subindo as configurações. As tensões que você vai configurar, praticamente igual aos outros controladores, até chegar aqui no modo usuário, onde a gente vai fazer as configurações de acordo com o perfil que você vai escolher. Aqui, ó, segurou seta para cima, já começou a piscar para você selecionar o tipo de usuário que você quer, se é gel, se é bateria chumbo ácido, FluDED, e as configurações praticamente idênticas aos outros controladores aí da Yasun e da Anerne. Para sair também do menu de configuração, segurando seta para cima, e aí ó, tem alto. E a gente faz em breve o vídeo da configuração completa. Vamos voltar aqui para o início. E esse é o Power Cap de 20 amperes, todos praticamente com o mesmo menu de configuração. A única diferença desse MPPT por enquanto para os outros é essas duas portas USB. Se você fizer uma rápida continha aqui, pessoal, você tem aí 40 volts vezes 2 amperes de entrada, 80 watts. 14.4 volts enviando para o banco de bateria com 5.59 amperes também, aí praticamente 80 watts, ou seja, preservando aí, extraindo o máximo que ele pode para o seu banco de baterias. Sobre a quantidade de placas, como eu disse, basta você pegar e multiplicar os 20 amperes de saída para um banco de 12 volts, você multiplica aí 20 amperes vezes a tensão máxima de recarga, no caso da LiFePL 4, 14.4, 14.6. Se fosse em 24 volts, a tensão máxima aí o 28.8 ou 29.2, né? 14.6 vezes 2 daria mais ou menos isso, 29.2 vezes os 20 amperes. Porém, você pode trabalhar em oversize com uma potência maior na entrada do que o fabricante indica. Então seria tranquilo aí você trabalhar com banco de 12 volts aí com placas até 360 watts, com banco de 24 volts aí com placas tranquilo aí de 550, 560 watts para a versão de banco 24 volts. Chegou, meu povo, Power Cap, mais um controlador MPPT barato, bom e barato aí do AliExpress, MPPT real, 20 amperes. Quando eu comprei o preço desse aqui foi 149, todo dia o dólar sobe, mexe, isso, aquilo. Pode estar um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato, aí vai depender do dia que você clicar no link, sempre com o menor preço aí que a gente coloca para vocês. Vamos em breve fazer o teste dos três, vamos abrir os três, botar os três trabalhando lado a lado, fazer configuração, etc e tal. Do Anerne, o Yasun e o Power Cap. Em breve aí, trabalhando as três máquinas juntinhas para ver se no dia a dia a gente consegue ver alguma diferença de um para o outro. E também vamos conhecer o hardware, abrir eles para vocês verificarem, matar a curiosidade dos três lado a lado. Vamos aí para o salve, os 6 do vídeo anterior que pediram, garantiram o salve nesse vídeo. Então nesse vídeo aqui, os 6 primeiros garantiram o salve para o próximo vídeo. Sobre o sorteio, vai agora em mês de setembro. Como é que você faz? Está inscrito no canal? Se torna membro. Como é que se torna membro? Um picolé por mês, R$ 7,99. Essa questão do membro, vai na página principal, tem um botãozinho Seja Membro. Às vezes tem algum problema, não aparece esse botão para algumas pessoas. Já vi isso também, já me mostraram, olha, tá, vocês querem ser membro do seu canal, não consigo ver o botão, mas no geral vai estar aí na página principal, tá? Seja Membro. Quando você clicou, tá lá, o YouTube é que faz essa parte de tornar membro ou não. Depois que você tornou membro, vai aparecer aí uma aba assinatura, na página principal, assinatura. Clicou em assinatura, vai estar lá, post do sorteio. Vai estar o desse sorteio aqui, uma fotozinha que a gente mostrou aí pra vocês. Eu tô deletei todos os outros sorteios anteriores, porque tinha gente escolhendo o número no sorteio já realizado, dos outros inversores, de vários outros prêmios que a gente teve aqui, inversor híbrido, tudo mais. Aí eu digo, olha, para não atrapalhar, eu deixo só o vídeo de apresentação e o último sorteio, o que está válido. Quando terminar isso aqui,
também eu vou apagar e vou iniciar o próximo sorteio da outra estação. Foi na assinatura, viu lá o post do sorteio, comentários, você vai escolher uma centena de 000 a 999, abriu os comentários do pessoal, tenta escolher uma não repetida. Se você escolher uma que alguém já escolheu anteriormente, quem escolheu o primeiro está garantida aquela, quem escolheu o segundo a gente remaneja para um número próximo ali que esteja livre. Mas, no geral, tenta escolher um número que não foi escolhido, tá fácil, porque são quase 1000 números para uma quantidade de membros bem menor, então dá para escolher seu número aí com folga. E em setembro, a Bluetooth vai mandar diretamente para o endereço do vencedor a placa e a estação. E em dezembro, que é o sorteio do canal, que a gente vai sortear essa aqui, que essa aqui é uma EB55, e também vocês vão decidir se quer ela ou se quer o reliable de 3000 watts, vai ter enquete em breve, tô devendo a enquete, tô devendo a live dos membros, tem membro ainda que não sabe escolher, vou fazer uma live só por membros, para escolher aí, para ensinar como escolher aí e participar dos sorteios, que é bem simples, bem tranquilo, e se no futuro existir outra forma mais fácil, eu vou procurar pra gente aplicar aí para todos os amigos. Eu sei que vou ficar fazendo um sorteio atrás do outro para os membros do canal, com o material que a gente tem aqui no canal. Vamos lá, vamos agora direto, nosso amigo Wellington, grande abraço, Luciano Camarão, Porto Feliz, São Paulo, Paulo Sérgio, União dos Palmares, Alagoas, grande abraço, Luiz Henrique, Viamão, no Rio Grande do Sul, cheio, grande abraço, amigo Pierre Pietres, ou Pierre Pietres, Brasília, Distrito Federal, ó, o homem do homem, rapaz, grande abraço, nosso amigo Adriano de Florianópolis, Santa Catarina, e até o próximo, valeu!